Sabe quando você precisa estudar um PDF ou você precisa estudar um artigo científico que você não sabe como que você vai ler para extrair da forma correta as informações? Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer isso. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência de Aprendizado e ajudo você, que é universitário concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais e menos tempo, que é melhorar essa forma de estudar e, consequentemente, aumentar seu desempenho. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas e não sabe quem sou eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar seu desempenho. Então, se você é novo por aqui e ainda não me conhece, já se inscreve. Bom, mas sem mais delongas, como que a gente vai fazer uma leitura da forma correta de um PDF, de um artigo científico? Como que a gente consegue fazer essa leitura e ainda assim extrair essas informações? Bom, eu sempre gosto de seguir uma estratégia para que a gente consiga fazer uma leitura mais fluida e que a gente consiga tirar o máximo de informação. Eu sempre separo minhas leituras em dois tipos. Quando eu estou falando sobre uma leitura de estudo ou quando eu estou falando sobre uma leitura de prazer. Quais são essas diferenças? A minha leitura de estudo são a minha leitura que eu busco extrair o máximo de conteúdo possível, porque eu preciso usar essa ferramenta, esse PDF que eu tenho, para otimizar, para dar uma aula ou para fazer uma palestra. É um estudo. Eu preciso estudar esse conteúdo para tirar o máximo de informações que vai ser útil para mim. Já quando é uma leitura de prazer, eu faço ao contrário. Eu faço uma leitura mais relaxante, mais para me distrair, que são geralmente os livros de romance e etc. Bom, agora que a gente já entendeu isso, como é uma leitura de estudo, a gente precisa tirar o máximo de conteúdos possível. Então, assim, o máximo de informação que tiver, a gente precisa tirar. E a primeira coisa que você precisa fazer quando você vai fazer. Quando você vai realizar uma leitura de um PDF, é primeiro fazer uma leitura que eu chamo de leitura de reconhecimento. E por que ela é tão importante? A leitura de reconhecimento é para que você se acostume com o texto. Muitas vezes é igual quando a gente vai olhar uma imagem. Quando a gente olha uma imagem, a primeira olhada nessa imagem, você só vai captar alguns pontos. Você vai olhar e você vai ver, tá, isso. Mas você não consegue ver os detalhes. Então, por isso que a gente vai fazer alguns tipos de leitura. Primeira coisa, eu vou fazer a leitura de reconhecimento. E o que seria a leitura de reconhecimento? Você vai ler as páginas normais, só que sem fazer anotação ainda, sem grifar, sem nada. Você só vai fazer uma leitura para você se adaptar com aquele tipo de linguagem, aquele tipo de autor ou aquele tipo de escritor. Então você vai se adaptar só com esse formato. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, por exemplo, que sejam 4 páginas desse PDF. A gente vai ler eles 4 vezes, as 4 páginas, só reconhecendo. Beleza, a gente leu, reconheceu bem o texto, ficou meio acostumado com o que o autor meio quer dizer já pra gente, a gente já tem uma base daquilo, beleza. Agora a gente vai voltar e vai fazer uma leitura que eu chamo de leitura de extração. Essa leitura de extração, ela é extremamente importante para que você consiga captar o que o autor está dizendo, para você determinar se você está aprendendo ou não, e para ver quais são as informações que você precisa tirar que vão ser extremamente importantes para você. Então a primeira coisa que a gente vai fazer lá, vai voltar a ler todas as 4 páginas, só que agora você vai ler e você vai tirar o máximo de palavras-chave que você conseguir. O que são as palavras-chave? São palavras que, se você tirar desse texto, o texto perde o sentido. Então, por exemplo, quando a gente está falando sobre um estudo de bioquímica, a gente pode estar falando muito sobre genética, sobre gene, sobre RNA, DNA. Essas são palavras-chave, são palavras que definem o que a gente está falando ali. Por exemplo, se a gente está falando sobre um estudo de bioquímica de genética. Essas são palavras que definem, então essas são palavras-chave. Essas palavras você já tem que grifar. Você vai fazer isso durante as 4 páginas que a gente está usando aqui como exemplo. Você vai fazer isso. Por que é tão importante? Porque essas 4 páginas e essas grifadas que você está tirando, essas informações, você já está conseguindo determinar o que é ali que vai ser baseado em volta disso. Então, a gente já sabe a palavra-chave e o que vai se basear a partir disso. Isso é muito importante. Você tirou agora essas palavras-chave. Agora você vai voltar para a leitura de novo. Só que agora você vai fazer a leitura final, que é a leitura resumindo aquilo que você entendeu e extraindo essas informações de palavra-chave. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar para essa leitura e eu vou resumir de acordo com o que eu entendi. Eu vou ler de novo a página. Tá, eu entendi. Agora eu vou escrever um resumo do que eu entendi disso. Então, o texto falava sobre isso, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Coloca as palavras-chave no meio desse resumo que você está fazendo. Faz isso com as 4 páginas. Agora você já conseguiu captar o conteúdo.
Porque ninguém consegue escrever sobre uma coisa que não aprendeu. Por isso que o resumo, esse micro resumo que você está fazendo agora, é muito importante. Esse resumo é para mostrar, assim, se você conseguiu compreender ou não o conteúdo, porque ninguém vai conseguir resumir uma coisa que não aprendeu. Ninguém consegue explicar sobre uma coisa que não aprendeu. Então essa parte é fundamental. Você vai resumir, além de você tirar a prova real se você está aprendendo aquele conteúdo ou não, você está demonstrando que, ó, essas são as partes importantes desse texto. Beleza, agora a gente tirou o miolo de tudo, a gente tirou o suco da fruta, então a gente pegou bem o que a gente queria. E o que a gente precisa fazer agora para finalizar esse estudo desse PDF ou desse artigo? A gente precisa colocar num resumo para que ajude a gente a revisar essas informações. E como que a gente vai fazer agora? Nesse resumo, você só vai colocar as palavras-chave e você vai colocar uma outra coisa definindo o que é essa palavra-chave. Só isso. Tem que ser um resumo muito minimalista, tem que ser um resumo com pouquíssima coisa. Por que esse resumo, essa folha de resumo precisa ter muita pouca coisa? Porque você já estudou o conteúdo. O resumo é só para você relembrar algumas informações. Então, para você olhar para o resumo e olhar, tá falando DNA. Tá, o DNA é isso, ele faz aquilo e aquilo e aquilo. Eu já lembrei aquilo, eu já estudei, ele tem que o conteúdo tem que estar na minha mente. Eu já deixei isso claro que estava na minha mente quando eu fiz o resumo, aquele resumo mais completinho. Agora a gente está só colocando numa outra folha de papel só as palavras-chave para que a gente, quando a gente precisar estudar esse conteúdo de novo, precisar revisar esse conteúdo de novo, a gente só olhe para essas palavras e já relembre. É isso que você precisa fazer para que você consiga absorver o conteúdo, consiga aprender com ele e ainda assim otimizar o seu aprendizado. Você não vai precisar ficar relendo outras vezes, porque você já estudou uma única vez, deu trabalho? Você leu 4 vezes, deu trabalho. Só que você não vai precisar reler isso de novo no futuro, porque essas informações ficaram muito bem conectadas, porque você estudou e extraiu o máximo de informação que você conseguiu. Então, essa é a vantagem de você ler da forma correta. Vai te dar um pouquinho de esforço? Vai, mas pelo menos você vai conseguir aprender. E no futuro lá, vai ter que estudar genética de novo? Não preciso, eu já sei. Só vou pegar meu resumo e vou rever aquilo que eu já estudei. Isso é fazer uma leitura da forma correta. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar sua forma de estudar. Se você ainda não é inscrito aqui, eu sugiro você se inscrever, que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar a potencializar seu desempenho e a melhorar sua forma de estudar. Outra coisa que eu também te sugiro é se inscrever e me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui para vocês, @igorpsico. Lá eu sempre respondo caixinhas de perguntas de vocês e também já está aberta a minha lista de espera para a mentoria do MIP. MIP é o meu método de estudo, onde eu demorei 3 anos para conseguir elaborar esse método, onde lá tudo eu te ensino como memorizar, como se concentrar, como estudar, como assistir uma videoaula, como fazer as leituras de extração, como fazer uma leitura de prazer e uma leitura de trabalho. Lá eu te ensino tudo. Se você quer fazer parte disso, se você quer aprender de vez a estudar, entra lá no meu link da bio e se inscreve, entra na lista de espera. Fica ligado porque as vagas são limitadas. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!